Meu nome é Júlia Vasconcelos Albergaria Santos, sou a primeira autora do trabalho que tem como título Farinha do Resíduo da Acerola, Potencial Nutricional, Tecnológico e Sustentável. Sou orientada pela professora Isabela Maria Montesano de Carvalho e tive como colaboradoras a Thais, a Nicole, a Lorena e a professora Ércia Martino. Bom, a acerola, ela é uma fruta muito conhecida mundialmente e ela é considerada uma fruta exótica, com mais de 18 variações registradas. Ela é uma fruta também muito reconhecida por seu potencial bioativo, principalmente as suas propriedades antioxidantes. No Brasil, a acerola ganha um destaque por ser um território que tem maior produção, exportação e consumo dessa fruta mundialmente. A sua maior forma de consumo dessa fruta é na forma de polpa, o que gera um grande volume de produto secundário. Esse produto secundário seria o resíduo que aqui nesse trabalho queremos utilizá-lo. Bom, a indústria de frutas e a indústria de polpa de frutas da acerola, ela tem uma grande produção de polpa, mas também, consequentemente, tem uma grande geração de resíduo. E esse resíduo, normalmente, ele é muito rico em fibras, proteínas e compostos bioativos. E a gente tem um leve problema. A questão do descarte inadequado, muitas das vezes, desse resíduo e da possibilidade, da oportunidade de utilizar esse resíduo em relação à alimentação com valorização nutricional e sustentável. Bom, mas como que a gente utilizaria, né, esse resíduo na alimentação? A forma mais prática achada foi a utilização deste coproduto em forma de farinha, visto que a farinha tem uma maior vida de prateleira, ela tem uma maior versatilidade na implementação de novos produtos e é um alternativo de baixo custo, permitindo assim a produção de alimentos mais acessíveis para toda a população. Temos assim como justificativa para esse trabalho a utilização de uma lacuna científica em que poucos estudos foram feitos sobre o processamento da acerola para farinha, com destaque do resíduo para a produção dessa farinha, e por ser também um coproduto funcional, né, esse resíduo, a gente espera que com esse trabalho a gente encontre um coproduto rico em fibras alimentares, quem sabe proteínas, lipídios e compostos bioativos. Além do mais, a pesquisa, né, esse trabalho, ele vai levar a uma redução do desperdício industrial, promovendo assim a sustentabilidade. Bom, a nossa matéria-prima, ela foi doada por uma agroindústria local da cidade de Visconde do Rio Branco, e essa matéria-prima, né, seja a fruta que foi doada e o resíduo agroindustrial, foi levado ao laboratório de análise de alimentos, aqui na Universidade Federal de Viçosa, e também parte dessa produção foi também utilizada no Laboratório de Novos Produtos do Departamento de Nutrição e Saúde da UFV. Ocorreu, então, todo o processamento da farinha, temos o fruto da cerola advindo lá da indústria da polpa de frutas, o resíduo também foi doado, todo esse processamento até chegar da farinha do resíduo da cerola, que utilizamos com muita felicidade no nosso trabalho. Bom, fizemos análise de composição centesimal, realizamos análise em 3 amostras do mesmo local, a acerola, a fruta in natura, o resíduo úmido também doado do mesmo local e posteriormente da farinha produzida pelo nosso laboratório. Fizemos análise de umidade, cinzas, proteína, lipídio, fibra alimentar e carboidrato, além da quantificação de minerais, que foi realizado no Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, o que é muito importante essa análise para a identificação de minerais tóxicos, visto que é o objetivo que essa farinha seja utilizada para consumo humano, e a possibilidade também de, quem sabe, encontrar aí algum teor de mineral interessante para auxiliar no controle de deficiências ou de ser fonte desse mineral, desse produto. Realizamos também análise microbiológica, feita no Laboratório de Microbiologia Industrial, também na UFV, o que foi muito importante para a identificação e a confirmação da possibilidade de utilização para consumo humano, e essa análise foi feita de acordo com a instrução normativa da Anvisa. Ocorreu também a análise de propriedades físico-químicas e tecnológicas da farinha, sólidos solúveis, destilável, pH, capacidade de absorção de água e óleo. Bom, em relação à composição centesimal, foi encontrado, então, 11% de umidade para a nossa farinha, o que é um ponto muito positivo, visto que para ser caracterizado como farinha, a instrução normativa número 8 do mapa diz que é necessário que a umidade seja até
15%, e a nossa farinha tem 11% de umidade. Foi encontrado um valor interessantíssimo de proteína na nossa farinha, e acredita-se que seja por conta do processamento da semente juntamente com aquele resíduo, o que auxilia no aumento do valor proteico, mas não caracteriza a nossa farinha ainda como proteica. Tivemos um lipídio, uma dificuldade, né, em relação aos valores, não foi uma dificuldade, na verdade, peço perdão, foi valores bem altos relacionados com a literatura, comparados com a literatura, nossos valores de lipídio foram maiores, comparados com inúmeras farinhas, tanto também da farinha do resíduo da cerola de outros estudos, e tivemos um valor superior também de carboidrato encontrado na nossa farinha. E em relação à fibra alimentar total, em relação à portaria número 27, a nossa farinha ela é caracterizada como fonte de fibra alimentar, já que para que seja fonte de fibra alimentar, o produto precisa ter a partir de 6 gramas de fibra alimentar por 100 gramas do produto. E a nossa farinha tem 44 gramas de fibra alimentar a cada 100 gramas. Em relação à quantificação mineral, não foi levada em conta a biodisponibilidade desses minerais, mas foi encontrados valores significativos de cálcio, ferro e zinco. E em relação à análise microbiológica, a nossa farinha ela foi confirmada e foi colocada aqui em relação à análise que ela poderia ela estava em conformidade para o consumo humano. Então, de acordo com a Anvisa, né, da Instrução Normativa número 161, a nossa farinha ela tem conformidade com os padrões microbiológicos e, assim, ela é segura para consumo humano. Tivemos um valor de sólidos solúveis que demonstra um dulçor na nossa farinha e uma acidez titulável que demonstra uma farinha com mais acidez, mas também com a estabilidade microbiológica é interessante, já que uma farinha que possui um valor elevado de acidez titulável auxilia também na questão da estabilidade microbiológica e, assim, da conformidade dos padrões microbiológicos para consumo. O pH também foi encontrado um valor interessante, o que traz também um auxílio na estabilidade microbiológica e na conservação de cor e sabor. Tivemos um valor elevado em relação à absorção de água, um valor que auxilia muito no teor significativo e justificado pelo teor significativo de fibra alimentar. Em relação à absorção de água e óleo, ela traz também uma estabilização e emulsão. E podemos concluir com esse trabalho que esse trabalho ele evidenciou um potencial nutricional e tecnológico da farinha, do resíduo da acerola, muito importante. Ele destaca-se ali, né, como alternativa que para agregar valor, reduzir desperdício e promover benefícios à saúde, e a gente sugere que haja futuras pesquisas para explorar tanto em realização a aplicação da farinha em alimentos e a aceitação do público em relação a essa farinha, mas também que tenha futuras pesquisas em relação à estabilidade de antioxidantes, como da vitamina C. Agradeço ao laboratório, à FAPEMIG, CNPq, ao CAPS, à nutrição, né, ao curso de nutrição, juntamente com o programa de pós-graduação na ciência da nutrição. Aqui estão as referências bibliográficas e o meu muito obrigado pela sua atenção.